Bom dia, pessoal. Bom dia para você que está vivendo aí a vida de piloto-aluno. Pois é, chegou o grande dia, dia da banca da ANAC. A minha prova está marcada para as 14 horas, né? Hoje, dia 28, né? Dia 28 do 4. E a ansiedade está grande, mas eu estou me sentindo bem preparado, né? Estudei nos últimos 2 meses bastante, né? Com muito foco, prestando muita atenção, me dedicando bastante. E além das aulas no EAD Aviação, que por sinal são muito boas, né? O comandante Dantas explica muito bem, o LED também, o Freitas também no suporte, muito bom. Então eu recomendo, né? Porque eu me sinto muito preparado para essa prova. Mas, né? Em vias de fato, né? A gente só pode falar depois do resultado, né? Que eu espero que seja bem. Então agora eu vou fazer. São 10 horas da manhã, eu tenho ainda aí 4 horas antes da prova, né? Um pouco menos de 4 horas antes da prova, mais meia hora de antecedência que eu tenho que chegar lá, né? Um pouco menos de 1h30, mais o tempo daqui para lá, então eu tenho mais ou menos aqui umas 2 horas para chegar lá, para fazer a prova. Então o que eu vou fazer agora é mais um simulado, né? Estava aqui fazendo o módulo do EAD do pré-banca da ANAC, né? Onde eu estava com as maiores dúvidas, resolvendo a prova aqui. Então, parece que está indo bem. Está indo bem, eu estou bastante confiante, bastante, né, me sentindo que estou preparado para fazer essa prova. E agora eu vou fazer esse simulado, né? Se quiserem me acompanhar, sejam bem-vindos. Então, vamos lá. Nos últimos simulados que eu fiz, né? Nas últimas 10 provas eu tive uma média de 96 em meteorologia, 96 em CT, 89 em regulamento, foi a que eu tive a menor média, 93 em teoria de voo e 95 em navegação. Navegação e meteorologia foram as provas que eu me saí melhor. Tá aqui, né? Data da sua prova, dia 28/4/22. O Aero Simulado deseja uma boa prova. Então vamos lá, fazer provas, fazer prova. Aqui tem todas as instruções da prova. Aceitar o termo, iniciar a prova. Uma aeronave que pousou em terreno particular alheio em função de situação emergencial só poderá ser retirada do local mediante autorização oriunda da DSEA, mesmo sem reparação pelos prejuízos causados, indenização pelos lucros cessantes, garantia de construção de pista de pouso de grama ou de cascalho, garantia de reparação pelos danos provocados. Então ele só pode ser retirado do local mediante autorização oriunda do DSEA, mesmo sem reparação pelos prejuízos causados. Qualquer área destinada a pouso, decolagem e movimentação de aeronaves denomina-se aeródromo. De acordo com o Código Brasileiro Aeronáutico, todo transporte em que os pontos de partida, intermediários e de destino estejam em território nacional é denominado doméstico. Dos documentos abaixo relacionados expedidos pela ANAC, aquele que tem caráter permanente é o ou a licença. Para a realização de um voo VFR, o piloto em comando da aeronave manterá a escuta permanente da torre a partir do momento em que acionar os motores. Somente quando solicitado pela torre, iniciar o táxi ou fechar as portas da aeronave. Não. Resposta: a partir do momento em que acionar os motores. A aeronave que tem precedência para pouso sobre as demais é o instrução, em emergência, o planador, o militar. Claro que em emergência. Em emergência tem até privilégio acima do planador. O órgão ATC, né,
deverá ser certificado quando, entre dois pontos de notificação, a velocidade do nível de cruzeiro em relação à declarada no plano de voo sofrer uma variação para mais ou para menos de 5%. O sinal luminoso de luz verde continua proveniente de uma pistola de sinais emitido da torre por um controlador de voo. Para as aeronaves em voo, significa livre pouso. Sinal luminoso verde contínuo. Isso, livre pouso. Quando o comprimento da pista de um aeródromo for 900 metros, sem marcas de espera, as aeronaves que precisarem aguardar junto à cabeceira manterão uma distância mínima em pouso de 50 metros, até 899, 30 metros. A partir daí, de 900 metros, inclusive para cima, são 50 metros. Dentre as alternativas citadas abaixo, assinale a que representa a altura correta para uma aeronave realizar um circuito de tráfego padrão. 1.500 metros para a aeronave a jato? Não, metros não, tem que ser em pés, né? Porque a altura tem que ser em pés. 1.000 pés para aeronaves a hélice, então delta. Em um circuito de tráfego padrão, a trajetória de voo perpendicular à pista em uso, compreendida entre a perna do vento e a reta final, é conhecida por perna base. O piloto em uma aircraft, ou aeronave em voo, com rádio inoperante durante o dia, deve notificar ao órgão ATC o recebimento de um sinal verde intermitente proveniente de uma pistola de sinais luminosos. Apagando e acendendo durante o dia? Durante o dia, né? Então tem que fazer a coordenação das asas. Movendo os ailerões em linha de direção, emitindo sinais intermitentes fora de pouso da aeronave? Não, balançando as asas da aeronave. Nas cartas, os espaços aéreos restritos, perigosos e proibidos são respectivamente designados para restrito R, perigoso D e proibido P, RDP. RDP, Charlie. Quando o piloto necessitar modificar a rota de voo até novo destino, o mesmo deve, no item 18 do plano de voo, mencionar a nova rota e o aeródromo de destino precedidos pela sigla RIF. Os voos VFR não estão sujeitos à autorização de controle de tráfego aéreo quando as aeronaves estiverem voando nos espaços aéreos até S-classe. VFR não estarão sujeitos à autorização de controle de tráfego quando as aeronaves estiverem voando nos espaços classe A e B, sim. Então, essa aqui está errada e essa aqui está errada. Echo, Fox e Golf. Echo, Charlie e Golf. Não na Charlie ainda sim. Então, Echo, Fox e Golf. Em um circuito de tráfego padrão, a trajetória de voo compreendida entre a perna contra o vento e a perna do vento imediata anterior a esta é denominada perna de travessa. Quando houver um avião acidentado na pista e essa for a única do aeródromo, pode-se considerar que o aeródromo estará impraticável. Dentre as alternativas citadas abaixo, assinale a que representa a sequência correta quanto ao direito de passagem. Os balões cederão passagem aos planadores? De jeito nenhum. O balão voa de acordo com o vento.
Os planadores cederão passagem aos dirigíveis? De jeito nenhum, porque o dirigível pode se manter no ar mais tempo que o planador. Os dirigíveis cederão passagem aos planadores? Sim. Os dirigíveis cederão passagem aos balões e às aeronaves convergindo à esquerda? Não. Os dirigíveis cederão passagem aos planadores. Creio. A ampliação do limite de horas trabalhadas deve ser comunicada pelo comandante ao empregador após a viagem em até... Essa aí me pegou. Porque é uma prova de PP, né? Que você não pode ser remunerado. Vem uma questão dessa, né? Eu vou colocar aqui 24 horas. Chute. Os mínimos meteorológicos de teto e visibilidade para um voo VFR especial são de 1.000 e 3.000 metros. Não, 1.000 pés e 3.000 metros. 300 metros, 1.000 metros, não. 1.000 pés e 300, 1.000 pés e 300 pés também não. 3.000 pés e 3.000 metros também não. Agora é a prova de meteorologia. Em relação ao grupo de vento informado no METAR, excetuando-se as rajadas de vento, pode-se afirmar que a velocidade é medida em km por hora? Está errado. A direção dele é obtida a partir do norte magnético? Está errado. O método utilizado para se obter este vento é uma média e é o da observação? Está certo. O mesmo representa um vento médio, até que está certo, obtido exatamente na hora cheia? Não. No TAF, visibilidade igual a 4.000 metros a partir das 19 horas. Vamos ver aqui. A partir das 19 horas, 4.000 metros de visibilidade. Então já está aqui a delta direto. Ponto de orvalho igual a 19, no TAF não tem ponto de orvalho. Chuva leve entre 19 e 22, aqui é chuva moderada. Rajada de vento com 10 nós, são 10 nós de vento, mas não tem rajada. METAR abaixo, né? O valor 19 graus Celsius é a temperatura do ponto de orvalho, que é a temperatura em que o volume de ar deve ser resfriado a pressão constante e umidade constante a fim de atingir a saturação. Então vamos ver aqui. Temperatura do ponto de orvalho 19 graus, então está certa. A outra é: direção do vento é de 310 graus e está definida em relação ao norte geográfico. 310 graus aqui. Sim, então já tem duas corretas. 3. 10, 12 hectopascais é o valor do QFE, pressão atmosférica na elevação do aeródromo? Não, aqui é o QNH. Então, apenas uma afirmação errada. No METAR, chuva leve. É de cara aqui, ó, chuva leve. Ar saturado? Não, falta muito para saturar o ar. Visibilidade horizontal inferior a 9 metros? Não, ela está ilimitada. Vento fluindo para o sul a 15 nós? Não. Né? O vento está vindo do sul. Não está fluindo para o sul, está vindo do sul, 180 graus. A circulação nose convergente é característica do ciclone no hemisfério norte. A relação à instabilidade do ar atmosférico pode-se afirmar que favorece formação de nevoeiro? Não. Parcela de ar tende a descer sempre com velocidade cada vez menor? Não. Favorece formações de nevoeiro de altitude? Não. A parcela de ar tende a subir com velocidade de casamentos maior? Sim. Instabilidade
tem a ver com convecção. Tudo sobe e desce muito rápido. Determinados obstáculos da superfície, sofrendo a incidência de ventos fortes, pode proporcionar turbulência em voo a baixa altura, exceto pedreiras. As pedreiras pode. Vegetação em pequenos arbustos, aí sim, que elas são insignificantes, né? Pequenos arbustos. Grandes cidades sim, por causa dos prédios. Terrenos bastante irregulares também. Após visualizar a notícia, nuvens muito carregadas associadas ao fluxo de ar quente e úmido vindo de uma frente fria na costa sudeste se espalha pelo nordeste de São Paulo neste começo de noite de quinta-feira. No momento chove forte e há registro de muitos raios trovoadas em Araçatuba. Um piloto consultou o metal e obteve a seguinte informação. Então, quer dizer que até aqui, se o metal está aqui... Nesse metal, indica a alternativa que representa uma conclusão equivocada. A direção do vento à superfície é de 310 graus. 310 graus com 15 nós e rajada de vento com 27. Então tá certo. Se a velocidade máxima do vento superasse a velocidade média do vento à superfície em 8 nós ou mais, pode-se dizer que o mesmo assim haverá rajadas de vento e seria representado pelo grupo 310, 15 e 23. 10 e 8, não tem nada a ver isso aqui. Estou completamente equivocado. O vento de superfície é de 15 nós. O vento da superfície é de 15 nós. É recomendável que ele providencie a amarração de sua aeronave de pequeno porte que está estacionada no pátio da aviação geral para mitigar o perigo ocasionado pelas rajadas de vento. Tá certo. Porque 27 nós de vento é bastante considerável, né? Ventos são de ventos de 50 km por hora. O nevoeiro que se forma sobre uma superfície líquida em consequência de ar mais frio trazido pelos ventos denomina-se agora me confundi. Orográfico não é, de brisa não é. Agora não sei se é o nevoeiro de vapor ou o nevoeiro marítimo. Como fala superfície líquida, pode ser numa lagoa também, que forma nevoeiro. Não tenho certeza dessa. Essa me pegou. A informação 310 graus com 17 nós, vento de rajada com 29 nós no metal significa vento de rajada com 29 nós. Formação nuvem de status não tem. Dissipação de nevoeiro forte não fala nada disso. Frente fria aproximando também não fala nada disso. Metal. No metal, Curitiba, 21. Do dia 2 às 10 horas do Lu, vento de 280 graus com 15 nós, visibilidade limitada, céu encoberto no nível de 8.000 pés, ar saturado, QNH de 10, 12. Visibilidade horizontal igual a 10 km ou mais até as 12 horas? Não. Vento com rajada de 15 nós? Não. Elevada umidade relativa? Sim, o ar está saturado. E céu encoberto? Sim. Com nuvem de estágio baixo? Não, porque já está a 8.000 pés, né? Vai dar acima de 2.000 metros. Então, a resposta com certeza é a 11. Quando no metal a temperatura do ar for igual a 2 graus Celsius positivos e a do ponto B, de ponto de orvalho, igual a 3 graus Celsius negativos, o grupo de temperatura será codificado como 02M03, né?
A pressão ao nível da pista é também designada por QNH. Isóbara é uma linha que liga pontos da mesma pressão. No lado da descida do vento, em uma elevação sotavento, né, depois do ponto, né, sotavento, observe-se que o ar é turbulento. Se aquece para a velocidade? Não. Tende a girar sempre no sentido anti-horário? Não. É sempre no horário. É calmo com menor velocidade? Também não. Uma condição favorável à formação de nevoeiro de radiação é, já fala, radiação da Terra. A informação de rajada de vento no METAR poderá ser apresentada da seguinte forma: direção, o vento e o G. Direção 280 graus, 17 nós, rajada de vento de 32 nós. A tesoura de vento intensa pode causar diferentes efeitos na aeronave, como turbulência, aumento ou diminuição da velocidade indicada, bruscas e perigosas variações de indicadores de velocidade vertical, de altímetro e de ângulo de ataque. Com relação a este fenômeno meteorológico, marque com V a acertativa verdadeira e com F a falsa, assinalando em seguida a opção correspondente. A evidência de existência de cortante de vento pode ser derivada de observações de pilotos de aeronave durante as fases de decolagem e aproximação, verdade. Normalmente, as condições de cortantes do vento estão associadas a trovoadas, micro-rajadas, nuvens funil, tornado ou sombra d'água e frentes de rajada, também é verdade. Ventos fortes à superfície associados à topografia local também pode ser um fator contribuinte para a ocorrência de cortantes de vento? Verdadeira. Tudo verdadeiro. Sabendo-se que a temperatura do ar no ponto de orvalho, ambas as superfícies são respectivamente 35 e 27 graus Celsius, havendo condições próprias, formar-se-ão nuvens Sabendo que a temperatura do ar e a do ponto de orvalho, ambas as superfícies, são respectivamente 35 e 27 graus Celsius. Havendo condições propícias, formar-se-ão nuvens. Então tá. Se na superfície está 35 e 27 graus, né? Para elas se igualarem, né, teriam que estar todas as duas da mesma forma. Então essa aqui teria que se resfriar, de acordo que essa aqui também ia se resfriar, né, só que na razão menor. E a quanto? Qual que seria a altura? Então vamos para a formulazinha aqui. A altura é igual a 125 vezes temperatura do ar, 35, menos a temperatura do ponto de orvalho, 27. A altura seria igual, vamos estrear a calculadora, 35 125 vezes 35, 4.375. 4.375 menos 125 menos 125 vezes 27 igual 3.375. 4.375 menos 3.375 igual a 1.000. Altura igual a 1.000 pés. 1.000 metros. Então, formarias
nuvens cumuliformes a 1000 metros. O gradiente térmico vertical na atmosfera padrão internacional é 0,65 por 100 pés ISA, não. 0,65 por 100 metros, sim. Ou então 2 graus Celsius por 1000 pés. Mas não tem aqui. Agora, navegação. A velocidade calibrada, corrigida para variações de altitude e temperaturas, chama-se velocidade aerodinâmica. Para que uma aeronave se mantenha no rumo desejado sob influência do vento da esquerda e componente de cauda, deverá ter... Aí eu faço meus desenhos. O vento vem... Faço aqui primeiro meu rumo, né? O vento vai virar de esquerda e de cauda. Então eu aproo minha aeronave com o nariz para a esquerda, né? Para manter o rumo. Então eu vou ter uma correção de deriva positiva, negativa, né? E uma deriva positiva. Ângulo de correção de deriva negativa. Se uma aeronave localizada na latitude 0,5 graus e 30 minutos sul percorrer no sentido norte uma distância de 1.350 milhas náuticas, a latitude do destino será... Então vamos lá. Cada 5 graus, né? Cada 5 graus serão... Oh, mentira. 1.350, né? Dividido por 60. 1.350 milhas dividido por 60 1.350 dividido por 60. Eu terei 22 graus e meio. Então eu terei 22 graus e 30 minutos. Mais, né? Eu vou no sentido norte, então vai ser menos. Menos 5 graus, né? Porque eu vou voltar, né? Para subir. E 30 minutos. 30 menos 30, 0. 22 menos 5, igual a 17 graus norte. 17 graus norte. Eu passo esses 5, chego no 0, aí subo os 17 e inteiro esses 22 graus e meio. Um grau de arco de meridiano equivale a 60 milhas. Um valor de desvio de bússola a leste é subtraído de uma proa magnética para se obter a proa da bússola, né? Desvio de bússola, proa magnética, proa bússola. A direção que muda com relação a cada um dos meridianos em que passa, formando ângulos diferentes com os mesmos, por representar um segmento de ciclo máximo, é definido como rota ortodrômica. Ângulos diferentes, ortodrômica. Uma aeronave que mantém a proa verdadeira 200 graus e sua linha de rota corta as cortas as isogônicas de 10 graus oeste e 14 graus oeste, a proa magnética média que manterá será de isogônicas de 10 graus a 14 graus, então a média vai ser 10 mais 14, 24, dividido por 2,
12. Então são 212 graus. O ângulo formado entre o meridiano e a direção a ser seguida chama-se rota. Rumo. É o rumo verdadeiro. O ângulo formado entre o meridiano e a direção que eu vou seguir, né? Tem que ir nessa direção, é o rumo. Quando em uma cidade localizada em longitude 150 graus por 9 horas local, em horas legal, em horários local, como 150 graus já é um fuso horário 150, né, que são 10 horas a menos do que Greenwich, a hora local vai ser igual à hora legal, então 9 horas também. Uma aeronave que mantém a proa bússola de 30 graus e sua linha de rota corta as isogônicas 5 graus oeste e 3 graus a leste, a declinação magnética é de 5 menos 3, 2 dividido por 2 vai dar 1, a maior é oeste, então vai ser 1 whisky. A milha terrestre mede 1.609 metros. Dentre os itens abaixo, assinale o que apresenta uma vantagem da projeção Mercator. Faça plotagem. A medida angular entre a linha do Equador e um paralelo qualquer chama-se latitude. Do Equador a um paralelo qualquer, latitude. A projeção ortogonal na superfície da Terra da trajetória desenhada ou percorrida pela aeronave é definida como, aí sim, a rota. A trajetória é a rota. O meridiano que representa a linha internacional de mudança de data é 180 graus. É o antimeridiano de Greenwich. Uma milha náutica e uma milha terrestre equivalem respectivamente, né? Como a última aqui é a milha terrestre, a única que tem milha terrestre certa aqui é essa, então já é a B certamente. O número de fusos horários considerados no estudo de navegação aérea é 24. Né? 360 dividido por 15, 24. 12 à esquerda e 12 à direita. 12 a oeste, 12 a leste. A distância vertical acima do nível do mar, corrigida para variações de pressão e temperatura, chama-se altitude verdadeira. Se ela está corrigida, ela é a verdadeira. Dados. Nível de voo 125, AOT 110, AVA 270, AVI em milhas terrestres é... Esse aqui vai pegar um tiquinho. Então vamos lá. Correção de velocidade à direita. OAT 10 graus positivos. No nível de 12.500. Então vou pegar aqui 0,10 a 11, 12 e meio. A VA é de 270. Então no arco de cima, né? A VA é a de cima. 250, 260, 270, vai dar 210, 212, 214, 216
nós. 216 nós. 216. Vamos converter milha náutica em milha terrestre. Vamos lá. Vou pegar aqui. Milha náutica em cima, 216, 212, 14, 12, 14, 16. Vai dar 250, 240. Vai dar entre 250 e 240. Creio que vai ser aqui 239. Porque ela está bem antes de 250. Pode, isso aqui eu posso errar. Está um pouco antes de 240. Nós, 200, 210, 212, 214, 216. Botar 249. Então posso fazer uma regrinha aqui de 3 aqui, ó. 216 nós, 216 vezes 1,852 igual a 400. Metros. Quatrocentos metros dividido por 1,609, 248, 249. Essa é a minha resposta. A distância de subida de uma aeronave, considerando-se os seguintes dados: 700 pés por minuto, elevação do aeroporto 3.000, indo para um nível 150, VA na subida de 170, com vento de proa de 20 nós. Então, subida de 70 com vento de proa de 20, a velocidade vai para 150. Velocidade igual a 150. 700 por minuto, né? Do nível 150, que é 15.000, menos 3.000 do aeródromo, é igual a 12.000, dividido por 700, é igual a 17 minutos. Então, assim, 17 minutos, né? A 150 nós, 17 minutos, 150 milhas náuticas por hora. Não, em 60 minutos ele vai andar 150 milhas.
17 minutos ele vai andar X milhas, né? Então vai ser 17 vezes 150 dividido por 60. 42,5. 43 milhas náuticas. Próximo agora, teoria de voo. O dispositivo que tem como finalidade aumentar a curvatura do aerofólio e a área das asas, produzindo um aumento de sua estação mais eficiente, é o flap Fowler. Que sai, né? Ele aumenta a área da asa além da curvatura. O simples só aumenta a curvatura. Para uma determinada altitude, os fatores variáveis para o cálculo da resistência ao avanço são densidade do aerofólio, não, coeficiente de arrasto e a velocidade, pode ser, área do aerofólio e o ângulo de ataque. Não, tem que ter a velocidade, a área da fuselagem não, então eu vou de Brava. Um aerofólio simétrico, quando o vento relativo paralelo à corda faz com que o arrasto e o extradorso tenham a mesma pressão, a sustentação torna-se quando o vento relativo paralelo à corda faça que o intradorso e o extradorso tenham a mesma pressão, a sustentação torna-se nula. Um aerofólio de perfil assimétrico, é correto afirmar que o centro de pressão tem grande variação em relação ao ângulo de ataque? Sim. Maior ângulo de ataque, mais para frente vai o centro de pressão. O arrasto é diretamente proporcional à velocidade aerodinâmica, quadrado da área da asa, quadrado da densidade, coeficiente de arrasto, mais velocidade, mais arrasto. O enflechamento, um avião com boa estabilidade lateral possui um diedro positivo. Quanto à densidade do ar, pode afirmar-se que diminui com a diminuição da altitude? Não. Aumenta com o aumento da altitude? Não. Diminui com o aumento da temperatura? Sim. A densidade do ar ela diminui com o aumento da temperatura. Um voo horizontal com velocidade constante, o arrasto é igual a tração. O centro de pressão é definido como ângulo formado pela ponto de aplicação da resultante aerodinâmica. Para um ângulo de sustentação nula de aproximadamente 5 graus negativo, o centro de pressão do aerofólio desloca-se para trás, afastando-se do bordo de fuga. Ao girar em torno de seu eixo longitudinal, uma aeronave realiza um movimento de rolagem. São considerados dispositivos hipersustentação, flaps e slats.
A estabilidade longitudinal é verificada em torno do eixo transversal. O vento que tem a mesma direção em sentido contrário ao deslocamento do aerofólio é denominado vento relativo. Tem a mesma direção, mas está no sentido contrário. Um corpo, quando desviado de sua posição de equilíbrio, retorna à posição original, portanto, o mesmo terão está em equilíbrio estável. Se ele retorna, ele é estável. Os esforços que o avião sofre durante o voo devido à turbulência são denominados cargas horizontais e são geralmente fracos e não afetam a estrutura do avião. A expressão exercida sobre as paredes de um recipiente por um gás em repouso denomina-se dinâmica. Não, estática, está em repouso. A velocidade relativamente baixa que permite se voar o maior tempo possível com cada contentor de combustível é a velocidade de máxima autonomia. Tempo é autonomia. Logo após a decolagem, a fim de livrar obstáculos com segurança, a aeronave deve subir com o livrar o obstáculo, máximo ângulo de subida. O conjunto cuja a forma e localização resultam na produção de força aerodinâmica negativa é conhecido como estabilizador e profundor. No freio ou tambor, na circunstância, agora conhecimentos técnicos. No freio ou tambor, na circunstância de freio livre, as sapatas ficam afastadas do tambor por ação de mola. A ligação de várias fontes da mesma tensão em paralelo num circuito elétrico é utilizada para aumentar a capacidade de fornecer corrente ou aumentar a capacidade de fornecer tensão. São mesma tensão em paralelo. Se ela tem a mesma tensão, eu quero manter a tensão. Eu tenho dúvida nessa. Mas vou botar aumentar a capacidade de fornecer a tensão, porque está falando de tensão. Durante a rotação, a distância que a hélice deixa de avançar denomina-se recuo. A formação de gelo no carburador interfere no funcionamento do motor, causando queda de RPM. Na aeronave, o sistema que aciona componentes através da pressão transmitida por um fluido utilizando o princípio de Pascal é denominado sistema hidráulico. Em uma aeronave que utiliza o sistema de alimentação por gravidade, os tanques de combustível são localizados acima dos carburadores. As informações relativas à performance e às limitações da aeronave são encontradas no manual de voo. No sistema de ignição de um motor convencional, o platinado é aberto por ação do eixo de ressalta. O óleo, após ter circulado no motor, precisa ser resfriado. Para isso, o mesmo passa pelo radiador. O eixo de manivelas é o componente do motor que transmite diretamente a força do pistão através da biela. A finalidade da boia nos carburadores é manter constante nível de gasolina na cuba. Quando a sua mobilidade, os trens de pouso são classificados como
fixo, retrátil e escamoteável. O componente básico da estrutura do avião que tem a finalidade de estabilizar o voo do avião horizontal e verticalmente denomina-se empenagem. Em um motor convencional, as duas válvulas deverão estar fechadas no tempo de compressão. Para amortecer as oscilações que ocorrem no limbo da bússola magnética, emprega-se querosene. O instrumento que recebe sinal de um transmissor instalado na tubulação de combustível que indica o consumo horário do motor denomina-se fluxômetro. O sistema de lubrificação do motor, em que o próprio cárter serve de reservatório de óleo, é do tipo úmido, seco, misto, molhado. O regime operacional em que o motor funciona para aquecimento é o de marcha lenta. Na determinação do consumo específico, considera-se que a quantidade de combustível, o tempo de consumo e o consumo específico. Quantidade de combustível, o tempo de consumo e potência despendida. Durante o cheque dos magnetos, o funcionamento normal do motor é evidenciado por pequeno aumento de RPM, não. Pequena diminuição de RPM, sim. E aqui, prova finalizada, vamos ver como eu me saí nessa prova. Aprovado, 94 corretas, 6 incorretas. Então eu errei uma de regulamento, 2 de meteorologia, nenhuma de navegação, 2 de teoria de voo e uma de conhecimentos técnicos. Não gabaritei, mas 94%, né? Eu acho que é um excelente resultado. Vamos ver o que eu errei. Foi na de regulamento, eu errei, né? Que é a autorização do DSEA, mesmo sem reparação pelos prejuízos causados, então, na verdade, eu tinha que dar garantia de reparação pelos danos provocados. Foi só isso. Em meteorologia, onde eu errei era o nevoeiro de vapor, eu coloquei marítimo, mudei na última hora, eu tinha colocado de vapor. Vacilozinho. Navegação, aonde eu errei, não errei nada em navegação. Teoria de voo. O arrasto é diretamente proporcional ao coeficiente de arrasto e... Gente, eu botei afastando-se do bordo de fuga. Como eu coloquei isso? Falta de atenção. É para trás, né? Como você vai afastar do bordo de fuga para trás? Você tem que ir para o bordo de fuga. Eu cliquei errado. Foi muita falta de atenção. E conhecimento técnico foi aqui dessa de aumentar a capacidade de fornecer corrente. Eu coloquei fornecer tensão. E foram só essas. Então foi 2 por ter por dúvida e 2 por muita falta de atenção. Né? Fui fazer rápido, mas se tivesse lá na hora da prova, eu vou reler a prova, vou rever as questões, né? Ver certinho para ver se não deu algum vacilo. Aqui dá para ter tirado um 98%. Mas é isso aí, pessoal. Ansioso um pouquinho, mas parece que vai dar tudo certo, né? Vamos ver lá na hora. Que não caia somente as perguntas que eu não sei, porque eu tenho mais dúvida, né? Mas é isso aí, vamos ver no que dá. Aquele abraço e assim que segue a vida de piloto aluno.